Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos falar desse caso aqui, ó. Juliana Oliveira, ex-noite, resolveu quebrar o silêncio e postou um vídeo longo nas suas redes sociais dando a versão dela dessa história aí, né? Esse triste episódio com Otávio Mesquita que tá todo mundo comentando. É muito importante a gente ouvir e reagir a esse vídeo, porque quando surgiu essa história e tal, algumas pessoas me procuraram, sabe que eu dirigi programa de televisão, dirigi o Pânico, né, que é um programa muito hardcore e tem, enfim, humoristas fora da curva, cabecinhas estressadas, baguncinhas. E aí, Nassa, o que você acha que aconteceu lá nessa história da Juliana com Otávio Mesquita? Eu falei, ó, é difícil eu falar, porque até então ela não se manifestou. É o papinho dela de advogado, né? A gente tem a versão do Otávio Mesquita. Então eu evitei falar alguma coisa, me posicionando como um cara que dirigiu o programa de televisão, tentando entender o que aconteceu lá, porque não tinha a versão dela. Mas agora a gente vai ver na íntegra o que ela falou e postou nas redes sociais dela. Lembrando que a gente vai ver tudo o que ela tem a dizer, com tranquilidade, com calma, e aí depois, vamos combinar? Eu dou a minha opinião como diretor de televisão, como diretor, por exemplo, do Pânico, para entender o que aconteceu nesse triste episódio dela com o Otávio Mesquita lá no The Noite, tá bom? Combinado? Vou assistir com vocês e a minha opinião fica pro final. Dá um play! Gente, eu sou a Juliana Oliveira e eu vim aqui falar sobre esse vídeo de 2016 com o Otávio Mesquita. Eu não vim me pronunciar antes porque eu estava cuidando da minha saúde mental, porque, como vocês podem ver, eu fui bastante atacada e descredibilizada aqui na internet. Ó, eu queria só dar uma paradinha aí, é aquilo que eu falei. Ela tá, na minha opinião, se manifestando tardiamente. Por quê? Ela já tem um conceito do que a opinião pública tem a respeito desse caso dela aqui. Então ela fala, eu estava cuidando da minha saúde e tal, porque ela sabe o que as pessoas comentaram. E claro, né, os vídeos, os cortes que apareceram, mostrando que ela está acusando o cara de estupro e assédio. E aí todo mundo levantou na internet situações semelhantes. Só que ela está tardiamente dizendo que ela estava com problema psicológico. Talvez, se tivesse se manifestado logo de cara, a gente poderia, né, meio que conversar a respeito. Mas vamos ver o que ela está falando aqui. Segue aí, Juliana. Estão usando muitos vídeos de alguns artistas que foram no The Noite. E em determinado momento eu fazia o papel de fã, e muitas vezes fã histérica. Tem um vídeo que tá vindo à tona, por exemplo, do Luan Santana, que eu agarro ele no meio da entrevista e chegam 2 seguranças para me tirar de cima dele. Gente, aquilo era roteiro. Esses 2 seguranças eram atores. Tem outro vídeo também que tá vindo à tona, que é um vídeo de 2015, que eu gravei com Otávio Mesquita para o programa dele no Clube das Mulheres. Vamos deixar uma coisa estabelecida aqui, uma coisa clara? Nesse vídeo tinha pauta, tinha roteiro, tinha contexto, tinha consentimento. Diferente do vídeo de 2016. Agora, vamos falar sobre esse dia? Nesse dia, o que era o combinado? Estava combinado que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça e eu ia ajudar o Danilo a desvirar ele e, na sequência, eu ia tirar o equipamento de segurança dele. Ponto. Ensaiamos. Foi tudo ok. Foi tudo tranquilo. Só que na hora de ir valendo, é o que vocês viram. O cara já chegou com as 2 mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um chega para lá nele, só que ele não parava. Quando ele desvirou foi pior ainda. Ele me agarrou à força. Aquilo ali foi uma violência. Ele me agarrou à força. Até a minha cabeça no meio das pernas dele ele colocou. Ele não parava. Não contente com isso, ele ainda me volta no meio do palco para falar sobre o meu corpo. Aquilo não foi consentido. Esse cara, ele andou falando aí na internet que aquilo foi uma brincadeira combinada. Combinada com quem, Otávio Mesquita? Com quem que você combinou aquela brincadeira? Aquilo não foi uma brincadeira, aquilo foi uma violência.
É nítido o meu desconforto no vídeo. Ah, Juliana, mas por que você não reclamou no dia? Quem disse que eu não reclamei? Eu reclamei sim, com Danilo Gentili, com o meu diretor, com a minha... Bom, aqui ela está trazendo algo novo. Ela está dizendo que saiu de um pré-roteiro. Eu não acredito que tinha um roteiro lá. Bom, combinaram assim, ó, vamos descer aí, e aí ele vai descer de Batman, ele vai zoar, e aí o cara desce. Tem muita coisa que acontece, principalmente pela minha experiência do Pânico, que é improviso. Não tem como roteirizar ou combinar. Então, nesse momento que ela fala que ela se incomodou, e ela tá dizendo que falou com o Danilo Gentili, reclamou pro Gentili. A gente precisa entender como é que foi isso, porque pelo que a gente entende ali, foi um plano sequência, não teve uma interrupção, foi até o final. Ela, como a gente diz na televisão, ela rendeu o bloco, ela fez a parte dela, teve toda aquela situação lá, então aparentemente ela deixou rolar e reclamou depois, né? Porque não há um corte, não tem uma parada ali do incômodo dela. Pelo menos que você vê, não tem ali um corte, ó, para porque não foi isso que eu combinei. Passou a mão na minha bunda. Bom, enfim. Mas aqui tem uma coisa nova. Ela disse que reclamou pro Danilo Gentili e pro diretor. Vamos seguir aqui e entender o que ela tá falando aqui. Dá um play. Minha produção, eu falei que esse cara tinha passado do ponto, que ele passou a mão em todo o meu corpo. Eu expliquei isso, eu falei isso para o meu apresentador, para o meu diretor e para minha produção. Uma forma que eles acharam para me blindar foi que a partir daquele dia o Otávio não seria mais convidado para a entrevista no The Noite. Seria uma forma para me blindar. Então, a partir daquele dia, aquela foi a última entrevista que ele deu no The Noite. Entende? Então, eu reclamei. Só que ele nunca mais foi dar entrevista, mas não quer dizer que ele não invadia o The Noite. Ó, interessante aqui. Então ela diz que foi, né, a direção, o Danilo, falou assim, pô, tá bom, Juliana, deu ruim e tal, entendo. Então, ó, ele não vem mais no The Noite, hein? Tamo junto, somos uma equipe. Beleza? Então, rendeu o bloco, foi feito o programa, pra não perder a pauta, aquela coisa, e ó, prometendo pra você, ele não veio mais no The Noite se você ficou incomodado. Por quê? Eles são um time, é isso que a gente faz, equipe, é parceiro, não vem mais aqui. Agora ela está trazendo algo novo. E é muito interessante que se ela tivesse falado isso logo no início, talvez tantas coisas poderiam ter sido evitadas a respeito de juízo direto dela, né? Mas vamos seguir aqui, vamos ver o que ela está trazendo de novo aí. Ela está dizendo que o Otávio, como é um cara que trabalha dentro do SBT, ele invadia para fazer bastidor. Isso é muito também natural em televisão. Um programa invade o outro. Às vezes você não tem verba de produção, você fala, invade lá a produção do Danilo Gentili ou da Patrícia Bravanel, faz a pauta render, porque tá sem dinheiro, a TV tá em crise. E o Otávio, certamente, ia lá invadir o The Noite para fazer a graça dele. Vamos ver o que ela falou de novo? Dá um play. Quando estava rolando a gravação do The Noite e ele estava no SBT, ele ia lá, invadia para gravar bastidor, sei lá para onde, pro programa dele, pra rede social, eu não sei. Mas muitas vezes esse cara invadia o programa e aí a produção fazia o quê? Me escondia no banheiro. Eu era trancada no banheiro até ele sair. Bom, aí ela já tá trazendo uma coisa nova. Se ela falou com o diretor, falou com o Danilo é o apresentador, né? Ele chega ali depois, vê a pauta, a parte criativa. O diretor é o cara que tem que organizar a bagaça. O diretor tá aí. Outro dia eu faço um corte aqui só com as tretas que eu tive lá no Pânico em 2017, que foi o último ano do Pânico lá na Band. O Igor Guimarães começou com a gente lá no Pânico. Ela tá dizendo que o cara programava uma bagunça e ela se escondia no banheiro. Não faz muito sentido. Ela teria que continuar trabalhando. E se o Otávio passasse do limite, o diretor falasse assim, Otávio, desculpa aí, não vai rolar não. Precisa entender essa história. Ou se de repente as pessoas estavam meio que rendendo a pauta. Vai lá, vou dar uma pilhada na Juliana, porque a Juliana tá puta da vida com você. Às vezes os caras tá rendendo a pauta. Acho que aí faltou um pouquinho de jogo de braço aí com a direção e falar assim,
E não tô aqui criticando o diretor de noite, não. Tô dizendo porque acontecem essas bagunças e às vezes a maionese desanda, porque humorista, artista é uma raça muito difícil de lidar. Vamos seguir aqui, tô assistindo com você pela primeira vez, hein? Vamos ver. Segue aí, Juliana. Isso não aconteceu 1, 2, 3 vezes, não aconteceu 10 vezes, aconteceu muito mais. Otávio Mesquita invadiu de noite e eu era trancada no banheiro como se a errada fosse eu. Como se a culpada fosse eu. Como se a criminosa fosse eu. Entende? E eu fiquei assim por muitos anos, sendo trancada no banheiro. Eu fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020. Quero fazer um adendo pra você. Eu fui trancada. Eu era errada. Aí já tem um discurso pra você mexer com a opinião pública. Desculpa, eu não consigo entender. Eu tô tantos anos. Claro que você entende. Você tá num programa de humor. Programa de humor é assim, é improviso. O humorista, ele não pega a pilha, ele faz a escada, quando desanda, dá treta, até sai na mão. Eu tive caso de humorista no Pânico que, pelo amor de Deus, os caras se odiavam, mas rendiam o bloco. Então, já tô achando aí um discurso muito, eu não consegui entender e tal. Então, eu acho que você tava no programa errado, mas você ficou muito tempo no de noite. Esse discurso não me agrada, porque aí você tá meio que criando uma situação de que o teu diretor não tinha comando da atração. Os caras faziam o que queriam nos bastidores do programa. Será? Não sei. Vamos seguir aqui, tô acompanhando com vocês aí. Segue, Juliano, vamos ouvir de boa. Quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smelling na internet, eu falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? Não, aí não. Tudo bem, vamos supor que ela pegou pilha. Como o Igor Guimarães falou lá no programa do Ratinho, isso incomodava ela. O Danilo, e aliás o negócio da Dani Calabresa, se você acompanhar o canal do Feltrin, você sabe que inicialmente todo mundo ficou do lado da Dani Calabresa, mas depois você viu que a história com o Márcio Smelling não foi bem assim. É só acompanhar lá o canal do Feltrin. Mas aí ela já vem com o discurso aí, porque eu sou negra, porque... Aí é complicado. Aí já tá virando um... Não assistir, só falta no final que ela dizer que ela tá fazendo isso pra encorajar outras mulheres a fazer esse tipo de violência. Aí a gente já vê que já tá usando o ato para um fim próprio, etc e tal. Você tá num programa de humor, lembra? Você fez esquetes com o Luan Santana, com o Gustavo Lima. Aí você tá comprometendo a estrutura de um programa que é envolto pela anarquia, pela criatividade, né? Às vezes não tem roteiro disso. E aí você já entra numa pega pra cima do Danilo Gentili, um discurso, um papinho que foge um pouco da ideia do que é um programa de humor. Vamos ver, segue o raciocínio dela, vamos embora. A sua comoção é seletiva? Como é que é? Ali eu acho que ele entendeu a gravidade, ali o diretor eu acho que entendeu a gravidade. Sim. E eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim, eu não vou denunciar esse cara. Eu tinha medo de denunciar esse cara e perder um emprego. Mão na cabeça. Então, tá aí. Boa, era isso que eu queria ouvir. Danilo não é um banana. O diretor do programa de noite não é um banana. Ele falou assim, ok, então você tá com razão, tá pegando pilha? A gente é um time. Tamo com você, Juliana. Vamos denunciar esse cara. E aí... Não, eu vou perder o emprego. Por que você perderia o emprego? Danilo é um baita apresentador de televisão, o De Noite é um puta programa de televisão e o diretor do De Noite é um cara super competente.
Pelo menos o que eu vejo, o cara toca o de noite e ainda toca a Virgínia Fonseca lá, que é um sucesso. A equipe é competente. Então você estava só com a faca e o queijo na mão para poder fortalecer e se livrar de todo esse atrito. Era só pegar a equipe, tamo junto, olha, sobe lá na direção do SBT e fala, ó, é o seguinte, estamos com ela, Otávio, você tá passando no limite, aqui não tá proibido de entrar no estúdio, porque o diretor tem essa autoridade. Então, já tô vendo aí que você devia ter falado isso antes. Acho que o teu discurso ele tá um pouquinho fabricado, que você sabe, da opinião pública. Mas, uau, você tinha uma puta equipe do seu lado, com moral pra te ajudar. Vamos entender, segue aí. Eu tava mexendo com gente grande, eu tinha noção disso. E o meu pânico era ele falar que eu queria o dinheiro dele. Era ele falar que ele jamais faria isso com a mulher e o filho dele na plateia. Isso tá registrado tudo por mensagem, tá, gente? Eu tinha pânico. E aí eu falei assim, não, tudo bem, eu vou... Só não quero estar perto desse cara. Só não quero estar perto, eu não quero ter que lidar. A partir dali, ele nunca mais invadiu de noite. Muito bem, então a decisão, vamos deixar claro aqui, o teu diretor, o teu apresentador, tua equipe te deu suporte. Tanto é que você ficou anos nesse programa. Vamos falar disso, que a gente tá falando de brother, pessoal que trabalha com televisão. Eu tô vendo esse teu vídeo na primeira vez, tá? Tô fazendo aqui esse react vídeo aqui, não como apresentador aqui do HDH no meu canal. Tô falando como diretor de televisão. Cara que dirigiu Gimenez, Pânico, Galisteu, Encrenca, eu sei como funciona. Então, ok. Uau, sua equipe é do caralho, ela deu apoio pra você mesmo tá falando. Mas tem um discursinho aí, eu sou preta, não sei o que, tá. Você tem um discurso programado nesse depoimento tardio, né? Vamos seguir aí, agora vamos ver onde que vai dar isso aqui. E eu nunca mais fui trancada no banheiro, a partir de 2020, até lá, a rodo. 2024, saindo do de noite, eu precisava que a diretoria do SBT, a diretoria geral, soubesse de tudo que tinha acontecido comigo. Então, eu fiz uma série de reuniões para explicar tudo. A própria direção do SBT me encaminhou para o compliance. Eles me encaminharam, eles viram a gravidade, eles viram como que eu estava transtornada da cabeça, eles viram como estava a minha saúde mental. O compliance aconteceu entre agosto e setembro. Nessa reunião, para a denúncia, eles falaram, Ju, a gente te pede sigilo e calma que a gente vai resolver. A gente precisa de um tempo para apurar. E a última etapa do compliance é com a Dani Beirute. Eu falei assim, ok. Continuei a vida. Continuei gravando o programa da manhã, fazendo as minhas reportagens de rua, vendendo Jequiti, sendo consultora Jequiti, participando dos programas da casa. Porque, assim, a minha carreira, ela tá a minha ascensão no SBT. Para deixar claro, hein? Então, ela teve apoio da empresa, vamos entender aqui. Ela passou a ter mais espaço dentro do SBT. Ela disse que ela estava trabalhando, ela pulou aqui uma etapa, mas me parece que ela teve uma promoção, começou a ter destaque, fazendo promoções, formatinhos com a Jequiti, trabalhou naquele extinto programa, né, de manhã, né, que foi um fiasco, né, mas ela trabalhou, então ela teve ascensão na empresa, ela teve prestígio na empresa, tá? Então, pessoal, a gente tá lidando aqui, que é uma situação delicada, a gente entende do que você está falando, mas dá um tempinho pra gente, vai fazendo o seu trampo, você tá protegido e tá tudo certo, certo? Mas parece que não. Vamos seguir aqui que eu tô curioso, que eu não vi inteiro isso aqui. Segue aí, Ju. Eu tava fazendo muita coisa, mas foi só eu denunciar. Foi se perdendo, sabe? O programa da manhã acabou, me falaram, Ju, a gente ainda tá analisando, calma, a última etapa é com a Dani Beirute, ok. Passou dezembro, janeiro, fevereiro, me chamaram. Ju, vamos conversar? Eu falei assim, ok, chegou o momento. E aí?
Ah, e aí que você tá dispensada, muito obrigada pela jornada até aqui. Eu falei assim, ué, gente, mas resolveu a denúncia? Ó, aqui já não achei o tom legal. E é opinião minha, tá? Desculpa, Juliana. Desculpa, advogado também. Você não foi demitida por conta de uma denúncia. Você foi demitida porque a porra do programa que você foi trabalhar não deu certo e o SBT tá em crise. Eu perdi o emprego, o Pânico saiu do ar em 2017. E eu não tô dizendo que eu fui perseguido, famílias perderam o emprego. Então é normal um canal de televisão numa crise demitir as pessoas. O que você está atrelando aí, que eu acho que não é coerente, não é honesto, você está dizendo que você perdeu o emprego por conta de uma denúncia. Não. Você perdeu o emprego e não foi só você. Outras pessoas do SBT perderam o emprego. Seja solidária com os produtores que perderam emprego lá. Chega Mais o nome do programa, né? Tinha a Volpato. Não deu certo o programa. Teve gente que foi demitido, o diretor, todo mundo. Saiu o cara da Eliana lá, que tinha anos na casa. Por que você acha que você perdeu o emprego por conta de uma denúncia? Se o próprio Compliance disse que estava tratando disso e mais... O Compliance deixou claro pra você, segue a tua vida. E você estava sendo prestigiado, você teve a oportunidade no outro programa. Não tô entendendo essa história aqui. Segue comigo aqui, vai. Reclamou pro Gentili, quebrou o silêncio, deixa eu ver até onde ela vai. Segue aí. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você tem mais 6 meses de convênio aí. Quer dizer, eu fiz uma denúncia... Não foi por isso, não. Para uma empresa comandada por mulheres. Não. E nem ao menos elas me ouviram. Não. Juliana, mas por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Por que você não fez aquilo outro? Todo o hate que eu recebi na internet falando por que eu não fiz tal coisa, eu fiz. Eu fiz todo o procedimento. Eu nunca quis que isso se tornasse público. Eu só fui na justiça porque o SBT não fez porra nenhuma. Ó, eu quero discordar de você. Você está misturando as estações. A denúncia que você fez, que você está dizendo que você teve apoio do diretor, do Danilo, do Compliance, é uma coisa. É uma coisa. Ponto final. Isso poderia ser desmembrado depois de você demitida. Você falou, ok, entendo, fui demitida, perdi o emprego, ok. Outras famílias perderam o emprego, sabe? E aí você tá atrelando, não, fui mandado embora por conta... Não, isso é mentira. Você me desculpa, ou tá na sua cabeça. Você foi mandado embora porque um programa não deu certo de audiência. Seja um pouquinho solidária e veja que não foi só você que perdeu o emprego. Outras pessoas perderam o emprego. Aí já acho que você tá misturando as bolas. Vamos seguir aqui, vai. Dá um play. Entende? Ah, mas depois de 10 anos... Gente, eu só fui na justiça porque o SBT não fez nada, absolutamente nada. E é essa a minha situação atual. Que a justiça seja feita. Que a justiça seja feita. Ó, a impressão que eu tenho... Deixa eu entrar aqui que eu tô fora do enquadramento. A impressão que eu tenho... Tá tudo misturado aqui, porque você veio muito tardiamente se manifestar. Eu até entendo você entrar com um advogado, ir atrás dos direitos, questionar essa coisa do assédio. Na minha opinião, anos de televisão. E fora da TV, hein? Desde 2022, hein? Mandado embora com um baita currículo. TV tá em crise. Eu nunca processei nenhum canal de televisão e nunca vou processar. Sabe por quê, Juliana? Porque quando a gente se propõe a fazer aquilo na televisão, a gente faz o que gosta. Então eu acho que você estava fazendo em televisão uma coisa que você gosta. Você começou de baixo, era tipo uma menina da plateia, o Danilo te deu uma puta mão, você entendeu? Não acho legal você misturar as coisas aí. Acho interessante você ter aberto a boca para falar, pelo menos tem a sua opinião. Só que eu acho que ela está contaminada com tudo que você viu na internet e está tentando alegar que o SBT não fez nada.
O SBT pode ter contornado, ele prestigiou você. Mas o fato de um programa sair do ar, meu Deus do céu, é a coisa normal, a gente perde emprego. Eu tô fora da televisão. Você acha que eu não tenho competência e tal na televisão? Com o currículo que eu tenho? Tô me virando aqui na internet, fazendo corte, comentando de você. Não faz sentido, você vai me desculpar. Eu acho que você levou para um lado. E aí, posso até concordar com você no sentido de que o Otávio passou do limite. Acho que o SBT tem que ver isso com o Otávio, porque agora eles vão ter que ver, né? Porque é o SBT, o Otávio, todo mundo falando sobre o que, né? Se defendendo do que você está acusando. Mas você tem todo o direito de entrar na justiça. Todo mundo tem direito de entrar na justiça. Mas você não pode misturar as estações. Não é porque você é negra, porque você é mulher, nada. A tua equipe estendeu a mão para você. Você mesmo falou, eles vão denunciar. Você foi falar no SBT. E você ainda foi prestigiado, tá fazendo outras coisas na casa. Não pode atrelar o fato de você ter sido demitida. Reclamei pro Gentili. Tá, mas você não foi demitida por conta de ter reclamado da situação do assédio. Não faça isso. Não feche as portas. Agora é difícil. Pode processar. Aí vem um advogado que nunca trabalhou numa televisão, né? Não produziu nada, só fazer o documento. Olha, vai lá no canal do YouTube e estão ganhando milhões em cima dela, não sei o quê. É uma encheção de saco. Sendo que você poderia conversar e falar, sabe o que você podia falar? Fala assim, ok, fui demitida e tal, mas eu ainda quero falar com a Daniela, tá? Tenho certeza que a Beruti ia te atender. E você podia ter sido recolocada em outra atuação mais pra frente, 1 mês, 2, 3 meses. Deixa os caras respirar. Os caras estavam cortando a equipe pra caramba dentro do SBT. Eu acho que você meteu os pés pelas mãos. Então, eu acho que, orientada, sou obrigado a concordar com muitas pessoas, que você, orientada pelo advogado aí, você mete o processo e toca aí. Mas não é legal, você está fechando as portas, não do SBT, de todos os canais de televisão, porque está todo mundo pasmo com isso que aconteceu. Eu não tenho muito o que falar, eu acho isso aí, eu acho que é isso. Agora eu tenho, claro que é uma opinião dela, ela quebra o silêncio meio contaminado, já sabendo para onde está indo a opinião. Acho pouco difícil mudar a opinião. E eu estava até acompanhando o Feltrin, que ele falou, não é bem assim, ela levou para o SBT, etc e tal. Mas esse teu discurso deixou claro que as pessoas, de uma certa forma, entenderam que era uma situação difícil de lidar e aí te prestigiaram. Você foi para outro programa, você fez as coisas. Mas mandaram embora aleatório. Não é aleatório. Não é assim. Cortou. Aí eu não sei se de repente, eu começo a pensar aqui com cabeça de diretor, se de repente você também não se tornou um problema dentro do SBT, né? Porque de repente o Danilo, o diretor, fala assim, traz a Ju pra cá, ela quebrou a cara, mas ela é nossa amiga. De repente, se nem por de noite você voltou, vamos fazer aí uma autocrítica para ver se de repente o que está acontecendo? Essa é a minha opinião. Eu espero que fique por aqui, porque todo mundo pode opinar, né? E eu tô falando com embasamento de quem dirigiu programas de televisão. Pânico, Super Pop da Luciana Gimenez, muito mais da Galisteu, Encrenca na Rede TV. E tô fazendo um HDH, eu sei que eu quero lidar com um funcionário, com um maluco. Mas não quero descredibilizar a sua causa. Eu espero que a justiça seja feita. No caso teu com o Otávio, que vocês têm uma treta aí que tem que resolver na justiça. Mas eu acho que o SBT fez muito por você. Perder o emprego num canal de televisão com a crise que tá por aí. Desculpa, Ju. Te respeito como um colega de profissão, mas acho que você foi num caminho errado. A gente tem que sempre pensar lá na frente. Por estar desempregado há 6 meses, 3 meses, 1 ano. A gente tem que deixar as portas abertas, por mais que você tenha inimigos dentro do canal de televisão. Porque sempre vai ter um parceiro teu. Sempre no meio de 10,
lobos para te morder e te detonar. Vai ter ali uma ovelhinha negra que vai falar: não, a Ju não é isso. Pensa bem. Não sei se dá para contornar, porque já o teu advogado já levou para internet e você fez esse discurso já contaminado com relação à opinião das pessoas, tá? Aí, então, para quem pediu, nossa, como diretor de televisão, você dirigiu o Pânico, o que você acha desse episódio da Ju, do Otávio Mesquita? Eu acho isso. Eu acho que misturou as estações. Infelizmente, poderia ter terminado de outro jeito. Tá bom? Ó, vou pedir para você que está acompanhando esse vídeo, tá aqui o nosso canal, se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário. Tá bom? Eu quero saber o que você pensa e se você discordar de mim, fique à vontade para comentar e compartilhar esse vídeo. Pode também dar dislike, é bom pra gente. Tchau!